Essa é a parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, tá no dia 9 de Sivan, capítulo 2 do portal da Universidade da Fé. E a partir daqui, a partir do conhecimento que não existe nada limitado, enquanto Deus não esconde o seu pleno poder de existir sozinho como algo absoluto, então só existe Ele. Só começa a surgir coisas limitadas definidas em nossa linguagem de existência de criaturas compostas de componentes. Só quando Deus nos obriga a existir. Só quando Ele retém a sensação de que tudo pode acontecer. E aí Ele obriga a situação de que só pode acontecer aqui na minha frente uma mesa, e embaixo de mim uma cadeira e um piso. Ele obriga que eu não sinta que tudo pode, que tudo acontece ao mesmo tempo e tudo pode acontecer. E existe sozinho. E faz acontecer, sentir apenas uma das experiências em cada direção. Daqui vem a resposta dos negadores da fé, a revelação da raiz do erro, daqueles que negam a providência divina sobre cada detalhe na criação, aqueles que negam os milagres da Torá, que erram porque fazem comparações inválidas. Comparam os feitos do Eterno, que faz o céu e a terra, para os feitos do homem e seus macetes. E, na verdade, não dá para comparar as coisas. Porque quando vocês pegam um artesão que vai fazer um vaso, logo que ele fez o vaso permanece da forma que ele foi cunhado. E não precisa mais de um ourives ou de um ferreiro para segurar ele o tempo inteiro dessa forma. Mesmo que suas mãos não mais mexem naquele vaso, ele anda na rua, o vaso continua na oficina, da mesma forma que foi deixado. Assim comparam esses tolos a criação do céu e da terra para a produção de um vaso ou de um artefato, uma composição de componentes, uma formatação de formato em matéria-prima que já existe. Porém, seus olhos estão tapados de ver a grande diferença entre as coisas feitas pelo homem, por mais inteligente que seja, que ele faz algo, ele pega uma matéria-prima e faz da outra coisa. Então ele pega algo e muda para ser outro algo. De um pedaço de metal ele faz um vaso. Comparar isso aqui com a criação do céu e da terra é algo do nada. É uma maravilha maior do que a abertura do mar de juncos, do Mar Vermelho, que chamam. Que lá Deus fez o vento correr a noite inteira e a água mudou sua natureza e ficou ereta como uma muralha e as ondas pararam em cima, cada uma onde ela estava, e não mais drenavam. Aquela água parou de ter a natureza de drenar para baixo, ficou parada no lugar, água paralítica. E se Deus parasse esse vento, o espírito, a água voltaria a cair. Para discutir se aquele vento foi um vento físico, então como é que eles passavam lá dentro com um vento tão intenso. Mas de qualquer maneira, aquela água perdeu a natureza de cair de uma forma extraordinária. Só que a água, com a própria natureza de água cair, já é uma criatura. Porque uma pedra, uma muralha de pedra fica de pé sempre, e a água costuma cair. Mas criar algo do nada é muito mais do que isso, quer dizer, mudar a natureza de uma coisa existente. Então pode comparar o formato de um pedaço de metal bruto para um vaso artesanal. É uma mudança. Só que tinha matéria-prima, se trabalhou com algo que já existia. Abriu o Mar Vermelho também. Tem um mar já, ele já tem uma natureza. Se troca uma natureza pela outra, antes de cair, agora fica parado, como se fosse um sólido. Mas criar algo do nada, sem matéria-prima, fazer surgir uma experiência de existência nova, que não tinha nada dela antes, não é trocar uma experiência pela outra.
uma imagem por outra, uma qualidade por outra. É fazer a ignição de uma existência nova, da partida de uma experiência que não tinha nada, não existia antes, nada comparável com ela. Isso é uma grande maravilha, muito mais que abrir o mar. E por isso, pensa bem, se até em abrir o mar, no momento que Deus tira a retenção, aquele vento, digamos assim, que foi a retenção da natureza, da água costuma drenar para baixo. Deus reteve a água para não cair. No momento que ele tirou a retenção, o que a Torá chama de vento forte, que sopra a noite inteira, tirou a retenção, a água volta a cair, volta a drenar. E aquilo é uma mutação de naturezas que já existiam. Só que substituiu. Deu para a água a natureza da pedra para alguns momentos. Para não cair. Imagina então, se você tira uma retenção, logo a coisa cai. Muito mais ainda a existência do mundo. Que por natureza ele não existe desse jeito. Por natureza somente existe o primeiro e absoluto, completo, perfeito Deus. Logo que Deus deixa de reter a experiência de que Ele é tudo, volta a ser o fato de que Ele é tudo. Todo esse mundo deixa de existir como algo separado, como algo individual, como algo dependente do tempo e do espaço e da cor e da definição e das qualidades que Deus permitiu ele sim ter. No momento que Deus tira a retenção, eu já expliquei muitas vezes aqui que essa questão, de ponto de vista divino, tem que reter o poder de Deus. Ele pode fazer as coisas de várias maneiras. Para que as coisas sejam assim e não diferentes, tem que reter todas as outras possibilidades que tendem a assim se manifestar. Porque na forma original, tudo é absoluto e parte de uma coisa só, onde não há componentes. Então, logo, para aparecer como está agora, existe uma intensa retenção. E as coisas tendem a cair, a desabar, a não existir mais, a voltar a nada. Quer dizer que algo feito de algo não se muda sozinho. Mas algo feito de nada tende a voltar, quer dizer que a tendência original é ser nada, é não existir, é estar ausente. E logo que se deixa de aplicar esforço para manter aquilo existente, aquilo se esvai. Hoje temos aparelhos eletrônicos que ajudam muito a entender isso. Você vê uma tela, a natureza de uma tela está apagada. Você obriga ela com a força da luz, da energia elétrica, por exemplo, e da composição genial que se fez, que apareça ali imagens na tela. Então você segura, você obriga ela a sair da inércia. Mas logo que você tira, para de fluir a energia, volta à inércia natural, que não há nada ali, só um pedaço de vidro ou de plasma. Por isso, o poder do Criador, o poder ativo de Deus, tem que estar sempre em nós seres feitos, atuados por Ele, para nos manter vivos e existentes. E isso, essa energia que mantém as coisas vivas, é o que chamamos de letras da fala de Deus, contidas nos dizeres da criação do mundo. E sobre isso está escrito: e você, Atá, faz viver tu a todos, faz a todos viver. E sobre isso falaram os sábios: não diga viver, e sim faz existir. Quer dizer, vida é uma mutação da morte, do corpo morto. Mas existir é a partir da ausência total, onde não há nem corpo, nem alma, nem existência, nem experiência de existência nenhuma. Nem para ele, nem para espectadores. Quem é que faz isso? Atá, você. E a palavra Atá indica que é feito por letras, porque Atá tem a primeira letra e a última, Aleph e Taf. E a letra Rei, que representa a boca que tem 5 órgãos da fala: lábios, dentes, língua, céu da boca e garganta, de onde saem as letras. Então, Atá são as letras que saem de 5 órgãos de fala.
Claro que não é em Deus, não se existe um formato corpóreo, e a palavra fala sobre Deus é uma metáfora, mas essa metáfora que a Torá usa, e ela fala na língua dos homens, como explicou Maimônides. E a Torá diz, e Deus falou, e Deus disse, que é a revelação do poder criativo de Deus, que age através daquilo que chamamos de 22 letras, e na visão profética surgem experiências proféticas. Quando ele falou Deus, quer dizer uma experiência profética que sentiu uma realidade criada para ele experimentar. E aquilo é percebido por suas mentes e pelos seus dispositivos proféticos, digamos assim, da alma, na visão que eles têm. E conseguem pensar sobre isso, conseguem falar sobre isso. Como está escrito, o Espírito de Deus falou dentro de mim, sua palavra surgiu em minha língua. O pecado pluraliza no portal das profecias. E similar à imagem do profeta, que está naquele momento vendo coisas, para ele aquilo é realidade. Mesma coisa, você vê um mundo físico, isso é uma profecia, que seja, Deus te faz ver aquilo que você sente e vê, experimenta. Ele faz o profeta ver uma visão, ele faz a todos nós ver uma visão. Aquilo que experimentamos é uma coisa que Deus obriga a acontecer em nossa mente, em nossa experiência. É a palavra de Deus que você está vendo. Como está escrito, com a palavra do Eterno os seus foram feitos, com sobre sua boca todos os seus exércitos. Somente que a visão do profeta é uma experiência que não foi muito desconhecida, então ele vê como a origem é de Deus. E você não vê como a origem de todas as suas experiências é de Deus, porque está numa visão onde Deus aplicou escurecimento. Mas isso aqui não deixa de ser o fato de Deus é quem aplicou tudo, porque não existe ninguém no universo além dele que possa fazer nenhum tipo de coisa. Ele é a única existência real, verdadeira, concreta, sólida. E quando você vê alguma coisa, é ele que está te mostrando, porque só pode ser ele. O primeiro independente existente, único. Até aqui o Tânia, o dia 2 do segundo capítulo do Portal da Universidade da Fé, está no dia 9 de Sivan.